Professor Denis, como vai? E aí, mestre Sérgio Martins? Tudo bom? Tudo bom, e você? Como é que estão as Tudo, coisas? tudo ótimo. Cara, tá Você uma voltou hoje loucura. para a rádio? Oi? Você voltou hoje para a rádio? Então, na verdade, a gente semi-voltou. Hoje, desde o dia 17 de março, que a gente não fazia o programa ao vivo, os quatro de dentro do estúdio. E hoje a gente voltou lá num caráter meio que especial, porque a gente entrevistou o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo. E Hum, aí, assim, porque a gente usa um aplicativo para entrar no ar. E aí esse aplicativo a gente teve que disponibilizar para ele entrar no ar com a gente. Então nós fomos os quatro lá para o estúdio, até para não correr o risco de internet cair, é meio confuso essa sei. parada. E aí hoje, pô, foi uma felicidade, parecia que a gente tinha chegado na Disney, assim. Tava os quatro lá se olhando, fazendo o programa ao vivo. Foi uma loucura. E a entrevista foi muito bacana. Muito bacana. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir alguma Eu coisa. ouvi só um pouquinho. Ele fala bem, né? Ele fala bem e ele não tem aquele peso de político, sabe? Aquela coisa assim, tipo, sabe assim, como você entrevistar, sei lá, o Alckmin, esses caras que é tudo técnico, pá. Sim, Então, sim. assim, o Dória mesmo. Ele é um cara mais descontraído. A gente falou um monte de besteira. A gente falou se ele assiste série ou novela, quem ensina o filho dele a fazer aula lá, ele falou que é ele. Aí ele falou um monte de coisa, assim, sabe? De fora do mundo da política e, óbvio, também falou sobre a coisa do Covid, da cidade, como está se comportando essa história toda. Foi bem legal a entrevista. E hoje a gente Aliás, voltou para isso. Você estava com suspeita de Covid, né? Você chegou a fazer um tempo, pelo menos é que eu li É. Não, eu tive. Você teve? Eu nunca, ninguém perguntou, também não falei. Mas eu fui da primeira safra. Logo no começo, assim, eu ainda consegui fazer o exame no hospital. Eu estava com suspeita, aí eu consegui fazer o exame, só que o resultado chegou depois que eu tinha sarado. Eu juro por Deus, o resultado levou 12 dias. E aí, quando chegou o resultado, eu já estava bom. Mas aí eu fiquei 20 dias assim, mas sem sair de casa. E eu vou falar uma coisa para você. Eu já fui ex-atleta, foi uma gripezinha. Tô brincando. Mas assim, eu não tive que ir pro hospital, não fiquei internado nem nada. Mas assim, dói o peito pra caramba, velho. Dói o peito pra caramba. Tive febre alta pra caramba também, assim. Nem todo mundo tem todos os sintomas, né? Eu tive, por exemplo, eu tive um pouco de desarranjo intestinal, mas não Sim, perdi o paladar nem o olfato. Eu tive sério. bastante dor no peito, mas assim, mas eu não tive, sei lá, outro sintoma que tinha lá que era bem característico, que eu não me lembro agora, enfim. Mas eu tinha muito. A pior coisa para mim foi muita dor de cabeça e o cansaço, assim, sabe? Você sente que seu corpo, meu, você não consegue se locomover daqui até ali, assim, parece que você vai cair, assim, de dor mesmo, sabe? É uma coisa muito ruim, assim. Você chegou a achar que ia morrer, não? Não, não achei que ia morrer. Não achei mesmo. As pessoas normalmente sentem É, essa coisa é assim, por isso que eu tô te mas perguntando. não, eu não achei. Assim, eu tive. Dentro do que falam, meus sintomas foi. Na verdade, eu fui caracterizado bem como aquele negócio do assintomático, né? Sei. Porque assim, eu não tive nada, eu tava bem, tudo aí eu senti um pouco de desconforto. E aí foi a dor no peito que me chamou a atenção. Assim, mas nada que eu não. Assim, eu fiquei em casa, eu me alimentei lá sozinho, fiz as coisas, não saí de lá, continuei trabalhando de lá. Eu não fui pro programa na TV 2 semanas por conta dessa suspeita, que até então era uma suspeita, Sim. que se confirmou depois que eu sarei, na verdade. Bom, aí você nem viu teu filho, então, né? Não vi, não vi, não vi. Não, fiquei bem afastado dele. Eu voltei a ver meu filho esses tempos aí agora, que a gente tá se encontrando mais assim, é que eu tô vendo ele, assim, porque a gente toma um monte de cuidado, puta, é um dilema, né, cara? É uma missa, né? Quase É, como literalmente uma missa para poder se encontrar, se ver, põe a roupa da NASA, esteriliza tudo, não chega perto, não sei o quê, mas, pô, fiquei uns 40 dias sem ver ele, assim, tranquilamente. caramba. É. E é louco, né? Porque vocês que fazem um programa que é tudo nesse clima de camaradagem, assim, tal, você não ter esse contato físico deve ter sido horrível, né? Na verdade, assim, na TV, eu não participei do programa. Eu continuei gravando coisas da minha casa, como a gente está fazendo até hoje. A gente Uhum. continua gravando de casa.
Então não mudou muito esse sentido. No palco eu não fui, eu fiquei 2 semanas sem ir. Aí os 3 seguraram lá, tranquilo. Na rádio eu não deixei de fazer a rádio. Aí que tá. Porque eu tava em casa, eu tava meio cansado, com febre, assim, tudo, mas, porra, pelo celular eu entro lá, leio meu roteiro e pau na máquina. Agora, E você, tá bem? falando basicamente dos programas de rádio e de televisão, assim, se alguém contasse a fórmula do programa 99 e do Encrenca, Aham. do Faz Toma, agora e no Faz Toma e o Encrenca, você falaria assim, ah, mas isso é uma coisa batida, isso já foi feito e tal, não sei o quê. No que vocês acham que vocês, não vou falar revolucionaram, mas o que vocês acham que vocês trouxeram de novo para dentro dessa linguagem que já é bastante conhecida? Do encrenca ou do que não faz toma, você tá falando? Dos Da dois. TV? Dos dois. No rádio, cara, é assim, vou começar do rádio, que foi o primeiro programa. Sim. No rádio, assim, a gente. Eu acho que o grande lance que deu um diferencial não é a trocação de ideia, não é falar de futebol, que é o que você falou. Isso existe desde que a roda era quadrada. Mas, assim, o que vem, o que tem 2 detalhes aí. O primeiro é que, assim, não foi um time montado, o que serve para TV e para rádio, que eu estou falando. Não foi um time montado. Foi um time juntado, no sentido assim, vamos fazer? Vamos fazer. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer assim, não vamos pegar uma mulher bonita com estereótipo tal, um Sim. cara que entende de futebol tal, um que sei lá, modelão pá. Não foi, sabe, vamos montar um estereótipo do que seria, o que daria certo e vamos colocar para fazer. Isso é uma coisa, porque nós somos amigos. Então, assim, a intimidade que a gente tem para conversar é contagiante para as pessoas. Por quê? Porque não tem aquela coisa assim. A gente não tem uma coisa que sobrepõe o ego de um e do outro. A gente, sabe, a gente se ofende quando a gente briga, a gente está brigando mesmo, mas também acaba ali. Você entendeu? Não é uma coisa que vai para cá. Sabe assim, a intimidade, o olhar que a gente tem um com o outro é muito peculiar. Isso é uma coisa que a gente identifica como uma coisa que pode ter dado certo. E a outra, no rádio, falando do rádio, que a gente quebrou assim aquela vergonha que de repente homens tinham de falar de algumas coisas. A gente começou o programa falando que a gente gostava de novela. Se você me lembrar de algum programa de rádio, de homem, de futebol, que o cara falava que gostava de novela, você me fala, porque eu não conheço. Então, assim, eu gosto de novela. A gente começou o programa, estava passando a Avenida Brasil na época. Sim. Tava no meio do palco comendo lá o Tufão, a Carminha, o Cauã Raymond lá, que era o Jorginho, pá. E a gente falava, a gente comentava da novela. E quando a gente ia comentar do futebol, a gente comentava como apaixonado por futebol, não como especialista de futebol. Você entendeu? Quando a gente falava do Neymar, a gente falava das festas do Neymar. Não falava do que, o Neymar precisa ter um esquema para ele de 4-4-2 para ele ficar liberado da ponta esquerda. Então, assim, isso hoje parece comum. Assim, até os outros programas de futebol, e a gente sabe disso e não tem nenhum problema, começaram a migrar um pouco o texto deles para esse tipo de coisa. Porque se eu ouvir os programas, era muito cheio de donos da verdade. Sim. E são homens, machos, né? Héteros machos, pá, né? Então, o que acontece? A gente chegou e não teve pudor para falar assim de, cara, eu acho o Cauã Raymond bonito e não sou gay. Você entendeu? E não teria problema nenhum se eu fosse também de falar, mas ele é um homem bonito. Aí o outro pega e acha que, sabe assim, o Negão acha que o Lugano é o jogador mais bonito do mundo. Ele é São Paulino. Então, assim, tipo de coisa. E isso foi trazendo uma simpatia das pessoas. Essa eu acho que é o grande lance. Porque a notícia tá aí para todo mundo ser dita. Você vai fazer dela o que você quiser, é igual você. Você é um jornalista. Uhum. O que te fez um jornalista de sucesso? O que te fez um cara de credibilidade? É o olhar que você dava pro mesmo disco que todos os jornalistas e críticos recebiam. Sim. Então, você recebeu o mesmo disco que o JB, sei lá quem. Você entendeu? Uhum. O olhar que você dava pro... Então, assim, o rádio foi meio que isso. A TV é quase que parecido. A gente não inventou passar vídeo cacetada. O Faustão já faz isso muito antes da gente. Só que a gente deu um jeito nosso de exibir isso. A gente deu
uma personalidade para esses vídeos. A gente deu um pouco de alma para esse vídeo na hora que a gente comenta, como o cara de casa comenta. E a gente começou o quê? A perceber que isso era uma coisa comum e todo mundo gostava disso. A gente não inventou nada, a gente só embalou uma coisa que as pessoas gostam. Assim, existem poucos gênios no mundo. Só que assim, a maioria das pessoas acham que são gênios, esse é o problema. Quando o cara acha que ele é gênio, é aí que estraga o negócio. Então a gente sabe que a gente não é genial. Então vamos ser normal, cara. Vamos falar com o cara de casa como o cara de casa falaria com o amigo dele. Então quando a gente pega os vídeos, embala tudo daquele jeito, narra daquele jeito, repete, que a gente não, esse negócio da repetição é uma coisa que a gente criou. Porque todo mundo passava numa velocidade, e às vezes você perde um fio da... Então a gente repete, vai, volta, e se xinga, e junta tudo aquilo ali, e cria peças assim. Na verdade, ninguém percebe direito. Todo mundo acha que o Encrenca é um programa de zap. E ele basicamente é um programa de zap. Mas não é um programa de zap. Ele tem a velocidade de um zap. Quando você tem seu grupo aí, de WhatsApp, você deve receber um monte de piada, um monte de vídeo, textão. Quando você chega textão, você não lê. Você vai ler 3, 4 linhas. Quando chega áudio de 2 minutos e meio, você não vai ouvir. Você vai ouvir no máximo de 1 e 10. Então, assim, a gente teve essa percepção. Isso eu posso atribuir ao Ricardo de Barros, que é o nosso diretor, ao Tadeu, que é o cara que faz junto com a gente essa coisa, tem toda a produção, que é uma molecada nova, e nós 4 de percebermos que, assim, o mundo é muito veloz. E foi essa velocidade que a gente impôs na TV, que não tinha. Aí que eu acho que vem, o que vocês inventaram? Talvez a troca de coisa, a velocidade que a gente deu. Você entendeu? Pra coisa. Inventar a gente não inventou, mas a gente embalou de um jeito diferente. Os nossos quadros que a gente produz, desculpa, os quadros que a gente produz, se você assistir o programa, você vê que nenhum quadro vai passar de 1 minuto e meio. Nem os que a gente produz. Você entendeu? Então, assim, a gente tem essa velocidade de zap. Eu acho que isso é um grande lance. Eu adorei uma entrevista tua que quando fizeram a inevitável comparação com o Pânico, você falou, a gente gosta mesmo dos Trapalhões. A gente gosta mesmo dos Trapalhões. A gente gosta da Praça é Nossa, a gente gosta dos Trapalhões. Você entendeu? Assim, a gente sempre respeitou muito o Pânico. Sabe assim, eles mudaram. Existe uma divisão no humor no Brasil. Existem algumas fases do humor. O Chico Anísio, o Jô Soares, aí lá para trás ainda tinha outras coisas que eu já não participei muito, que é aqueles... como é que é? Todo mundo fala do programa velho pra caramba que tinha, não sei o quê. Aí tem o quê? Tinha Balança Mais Não Cai. Tinha essas coisas. Então o humor assim, aí veio o Cacete Planeta. Eu acho que assim, a última virada antes do Pânico tinha sido o Cacete Planeta. Eles eram fenômenos. Eles imitavam, eles faziam sátira do presidente Fernando Henrique, tinha o Bussunda que imitava o Fofonaldo, lá, o Fofômetro, lá, que era fenômeno, né, que ele imitava, enfim. Aí veio o Pânico veio e pá! Eles mudaram o tipo do humor. Eles trouxeram uma coisa mais ácida, uma coisa mais provocativa, aquela coisa de desafio mesmo, assim, de pôr em perigo as pessoas, e fizeram aquela história dali pra frente, uma coisa, tanto é que dura acho que 14 anos, não sei o quê. Só que a gente não se vê nesse tipo de humor, você entendeu? Não quer dizer que eles não têm importância, não quer dizer que eles não mudaram a cena. Tanto é que pouca gente sabe disso, mas se você puxar aí você vai descobrir, as últimas 2 ou 3 temporadas do Cacete Planeta, quem vai dirigir o Cacete Planeta é o Ricardo de Barros, que é o nosso diretor hoje, que foi o cara que criou o Pânico junto com o Emílio, com o Bola, com os caras, com o Carioca, com os caras lá. Ele sai da Rede TV e vai contratado pela Globo para ir para o Rio de Janeiro, porque o Cacete Planeta se viu no momento de renovar o que eles faziam. E qual era a novidade do momento? Era o Pânico. O Ricardo sai do Pânico, o Pânico depois vai para a Band, não sei o quê, e ele vai para o Rio de Janeiro dirigir. Por vários motivos acabou o Cacete Planeta. Porque assim, não adianta você também fazer uma coisa que não está dentro da sua essência. Você entendeu? Então eles tentaram se renovar, levando um cara que sabia como fazer, e 3 temporadas depois acabou. Então a gente não se vê muito na história do Pânico. A gente se vê mais na história do Trapalhões, da Praça é Nossa. Você entendeu? A piada boba mesmo, besta. Você pega lá o piada pronto. A gente faz piada do Joãozinho, o Sérgio. Sabe o Joãozinho da piada?
A gente tem o quarto chama Joãozinho, que é o Ângelo que faz o negão. Ele é o aluno que sempre zoa com a professora. Você entendeu? É isso. E o Pânico também chegou uma época que era muito metalinguagem, né? Que aquela sátira ao mundo das pseudo-celebridades, né? É. Com o Vesgo invadindo as festas, tá? E vocês não têm essa... Vocês têm uma coisa de mais humor escrachado mesmo. É, bem pra ser nossa, é bem humor, bem besta, assim. A gente gosta disso. A gente não dá risada daquilo porque a gente ganha pra dar risada. A gente dá risada daquilo porque a gente acha de verdade engraçado aquilo. É um tipo de humor besta. Por isso que acaba trazendo muita família pra dentro do Encrenca. Porque o Encrenca a gente foi descobrindo ao longo do tempo que a família voltou a se reunir no sofá de casa para assistir um programa de domingo à noite. Com todo o respeito e toda, né, pelo amor de Deus, né? Aí tiram aquele negócio, né? A gente não, o que eu falo não reverbera muito, mas assim, se é uma coisa, a gente faz o que os Trapalhões faziam, reunir em família. Então assim, é isso que eu tô dizendo. Mas, pelo amor de Deus, não tô me comparando a eles. Isso é pelo sentido de reunir a família, porque era um monte de besteira que fazia o Didi com o Mussum, era isso. Então a gente conseguiu novamente, a gente recebe relatos do Brasil inteiro falando sobre isso. Pô, meu filho de 7 anos, meu filho de 11 anos, meu filho de 10 anos assiste. Minha mulher não gostava muito, ela queria ver o Fantástico. E aí agora ela já começa a assistir, na hora que ela vê, ela tá meia hora assistindo. Porque isso a gente recebe muito de homem. Que o cara gosta de assistir com o filho. A mulher normalmente não gostava. Tinha muito preconceito, achando que ia ter putaria, baixaria, não sei o quê. E aí depois foi andando, e aí as pessoas entenderam que não era isso. Você entendeu? Tanto é que a gente passa a colocar o Rolô na Semana, que é uma espécie de jornal dentro do Encrenca, para justamente não desinformar a mulher que queria ver o Fantástico. Assim, a gente não tem a produção do Fantástico, óbvio. Eles produzem as matérias. A gente pega o que eles vão falar, que normalmente são as mesmas coisas que todo mundo vai falar, o foguete que a NASA lançou sábado. O Fantástico fez a matéria, foi lá, entrevistou o capitão, a turbina do foguete. A gente não faz nada, a gente pegou a imagem do cara da NASA e replicou aquilo. Falou, nossa, os caras foram para a Lua, não sei o quê. É o que a gente tem capacidade de fazer. Mas a mulher não deixou de saber que no sábado foi lançado um foguete. Você entendeu? A gente dá uma... Você fala isso em entrevista também, muito dessa coisa do celular, né? Tomando o protagonismo da câmera, por exemplo, ou da entrevista com o especialista e tal. Como é que vocês tiveram essa ideia? Do celular? É. Olhando para a reunião. A gente fazia a reunião? Cara, você faz uma reunião, assim, o Ricardo, que controla toda ali a história como diretor, ele, desde o começo, ele falou assim, ó, as minhas reuniões de produção são reuniões com produção. Porque a gente nunca teve experiência em TV, então a gente não sabia como funcionava. Mas depois a gente foi descobrindo que, normalmente, assim, existe uma reunião de produção com produção, uma reunião de produção com elenco, aí tem um não sei o quê, e depois o elenco decide, a produção produz. A gente não, a gente desde o começo colocou todo mundo numa roda, leva comida, a gente leva comida lá, normalmente eu ou o Ângelo passando na padaria, levando um monte de lanchinho, suco, que é de manhã, os caras chegam tudo do busão, cheio de fome. Agora não mais, por causa desse negócio aí, mas... Sim. Aí a gente leva comida, só que assim, você olha na reunião, você faz assim na reunião, ó, tá todo mundo assim, ó. Caralho, porra. E às vezes até procurando algum assunto ou uma referência do que está sendo dito. Mas onde estava todo mundo assim, ó? Caralho, o negócio tá ali na mão de todo mundo. Sabe, existem estudos dizendo que o Brasil tem sei lá, 150 milhões de celulares. Existem 220 milhões de habitantes, 150 milhões de celulares. Pô, a gente recebe vídeo de cada lugar, assim, de que a gente nem imagina que a TV podia chegar e chega. E aí, assim, e não desmerecendo, óbvio, também ninguém, mas assim, a pessoa, ela às vezes não tem uma casa, você olha e fala, meu Deus, ela tem uma TV de tubo, um telhado de madeira com telha, aquelas telhas assim, a casa toda simples, mas o cara teve um celular e gravou um vídeo para participar do programa e tentar ganhar R$1.000. Pô, ele comprou um celular, um smartphone, e de algum jeito ele tem um Wi-Fi de algum vizinho que ele roubou, ou ele pôs um plano pré-pago. Você entendeu? Então, assim, não tem como lutar contra isso. Assim. A gente só teve essa visão de falar, opa, o programa tá ali dentro.
O que eu acho legal, assim, eu vejo muito isso, né, quando eu trabalhava na Abril, Aham. muitas vezes a estrutura da editora, a estrutura da revista, ou no caso do Fantástico, é uma coisa tão grande que acaba ficando uma coisa morosa, né? Porque o cara tem que aprovar a pauta, aí tem que mandar o câmera, aí o câmera tem que editar a imagem e tal, não sei o quê. Eu acho que a grande vantagem do Encrenca justamente é essa velocidade, né? Pô, estamos com a imagem, bota no ar, bota o comentário e tal. É, é exatamente isso. A gente tem, sei lá, quantos milhões de cinegrafistas trabalhando pra gente. Você entendeu? Aí o cara manda. Tanto é que a maior reclamação que a gente tem de receber aqui nas redes sociais, nas coisas todas, no jeito que as pessoas falam com a gente, é por que não passa meu vídeo? Olha meu filho, olha meu vídeo que eu mandei. Porque assim, todo mundo produz um conteúdo e óbvio que não dá para entrar tudo. E a gente, às vezes, é um funil, né? Jogam tudo dentro e cai aqui assim. Então a gente tenta dar uma peneirada, assim, mas a gente tinha um número de WhatsApp que a gente divulgava no programa, que, assim, em um mês teve que tirar do ar, porque ele entupia de coisa, ele travava. É verdade, ele travava, assim. E aí chegava de tudo, chegava putaria, nego morrendo, filhinho fofinho, cachorro, não sei o quê, chega de tudo. E assim, tinha que filtrar, só que ele uma hora travou, a gente falou, não dá, assim. Então o modo que as pessoas mandam hoje é pelas redes sociais, elas marcam a gente, tem uma hashtag que a gente usa para buscar, mas assim, tudo tá voltado ali, cara. Assim, a gente conseguiu captar esse negócio todo assim. Você trabalhou como DJ também, não é isso? Não, eu discotequei em festa de amigo. Eu tinha uns amigos meus que tinha casa noturna, era promotor, assim, aí eu ia lá discotecar. Porque ser DJ é O legal. Marcelinho Ainda Cabral da mais. Crowley me falou que você é um excelente DJ. Ah, eu toco. É que assim, talvez eu conheça a música, né? Então aí eu consigo fazer um repertório bom. E por trabalhar muito tempo com rádio, você tem mais ou menos o feeling de uma programação. Porque uma pista nada mais é que uma programação musical. Você sabe assim, programação musical de rádio, você tem uma estrutura montada ali, de midback, flashback, lançamento. E a pista você vai meio que olhando, você faz um set, uma coluna vertebral e vai costurando de acordo com a reação. Ah, talvez por isso, mas DJ mesmo eu nunca fui. Eu já toquei algumas vezes, mas nunca como DJ, ator, modelo DJ, eu nunca fui. Eu trabalhei muito tempo. Você sabia uma coisa? Que eu trabalhei na Abril? Você sabe que eu trabalhei na Abril? Você falou da Abril Music, não foi? Na Abril Music. Isso 97, 98, talvez. Você já trabalhava na Veja, Já. Não, eu trabalhava na Bis. na Você Bis, entrou na época do mas Brian era, Butler. mas era do Abril. Com o Pedro só, Pedro só, mas você trabalhava com o Brian Butler, então. trabalhava com o Brian Butler. Você trabalhava com o Pedro. Com o Pedro só. E com o É. Felipe Zubarão. É. Era naquele prédio no NEI, ali na Marginal Pinheiros. Sim, sim. Você lembra, você vai lembrar então, que teve um festival chamado Abril Musical? Um festival de bandas, que era para o grupo interno da Abril, que era só para os funcionários da Abril participarem. Sim, eu lembro. Eu que organizei aquele festival. Ah, né? Eu tenho o material todo daquele festival, toda a pré-produção. Eu organizei aquele festival. Eu trabalhava no Abril Music Club, que foi o primeiro clube de assinatura de coisas que Com teve. o Felipe Savone, né? Exatamente. Tinha uma menina que cuidava de tudo lá, não lembro dela, uma magra alta, assim, cuidava de tudo. Ela era minha chefe. E na época o Titãs tinha lançado o disco acústico, vendeu, tipo, só no Abril Music Club vendeu 1 milhão de cópias daquele Eu negócio. lembro. E aí eu organizei o festival interno da Abril, que aí as bandas. Eu lembro que acho que a banda, se eu não me engano, a banda vencedora foi o Tubaína do Demônio, que era do Paulo Mancha, que ele Sim. trabalhava que na 4 rodas. Não é isso? Ou eu estou enganado? Cara, que loucura. Né? E eu vou te falar mais uma coisa, é que eu tô lembrando agora. Eu não sei, assim, eu não lembro direito o nome das pessoas. Eu não sei se ela tava lá ainda quando você trabalhava. Tinha uma menina que fazia arte final de capa, chamava Cacau, pode ser? Você Essa eu chegou a não conhecer? lembro. Uma loira alta, assim. Ela é a menina que fazia as capas da Veja. Que a capa da Veja sempre foi uma obra de arte, né? Aham. Eu sempre achei as capas da Veja sempre uma. E Sim. a menina que fazia uma. Não sei se ela era a única, mas ela trabalhava lá no arte final de capa. Ela fez o logotipo do Abril Musical, que era um microfone, todo assim, pá.
Sei lá, é só pra te contar isso. Não tinham shows ali tinha um lugar ali perto do refeitório, não era isso? Tinha, né, uma praça de alimentação, um vão livre. Isso, A isso. final foi lá, o Capital Inicial tocou. A volta do Dinheiro Preto com o Atrás dos Olhos. Sim, sim. É, eu lembro É também, eu bom sou disso, velho, bicho. inclusive. Eu sou Não era velho. um disco ruim, não. Hã? Não era um disco ruim, não. Não era, não era. Depois eles vieram com aquele Natasha lá, que veio de carro de Ah, corda de depois era com Tirururu. acústico, né? Que É, aí o acústico. estourou, né? Você ficou É. até quando na Abril Music? Até o Brian sair. É. É, porque aí entrou, aí veio o Mainar. Aham. Aí quando o Mainar veio, ele trouxe o time dele. Aí Sim. ele trouxe lá, o time dele, que era, não lembro, João Augusto, aí Catena. tinha o Catenas. Aí agora o time dele lá, eu não lembro na época quem era. E aí eu saí nessa época, porque na hora que eu trabalhava lá era o Brian Butler, que era o presidente, que era amigo do Janka. Sim. E depois, aí o Brian saiu e ficou lá o Mainar. Aí ele mudou todo mundo e eu fui embora nessa leva. Aí eu fui pra Trama, trabalhava com o João Marcelo. Caramba! E aí o meu chefe era o Simoninha. Vixe, se eu contar um pouco, vixe, eu já fiz merda pra caramba, Sérgio. Conta aí, meu. Eu conto qualquer coisa que você perguntar, eu conto. Não, assim, que eu já rodei muito, entendeu? Eu já vi Sei, eu muita sei. coisa. É engraçado isso, Trabalhou um porque eu tempo vou na lembrando Warner das também, coisas e não vou. foi? Oi? Na Warner você trabalhou um tempo, não foi? Não, na Warner não. A Warner quem trabalhou foi um outro Denis. Ah, Tem o Denis Garcia. sei. Cara, você É. sabe que eu me lembro de você e o Tatola num BGS, aquele Brasil Game Show. Uhum. Estavam começando eu acho que o Encrenca nem existia naquela época. Sim. Vocês estavam divulgando mais a 89, assim. Isso eu acho admirável, cara, porque vocês. Né, é aquela velha história, todo mundo acha que tudo cai do céu, né? De repente, É. fizeram isso. Mas, cara, vocês estavam batalhando ali com a garotada. Eu lembro que eu levei meu filho no BGS. Aham. Ele adorava aquele God of War e É, puta, tem o outro inferno nessas Assassin's feiras. Creed e tal, não sei o quê. Nossa, você vai nessa feira, você fica louco. Porque É. é tanta gente, você vai. Eu fui na última que teve agora, é que tem a BGS e tem uma outra, que é parecida. Comic Eu Con? fui. É Comic Con. Comic Con. Eu fui lá, que foi lá no Espaço Imigrantes agora, né? Aquele negócio lá. Isso, isso. Puta, meu filho tem 11 anos, né? E ele tá na febre dessas coisas de game, de revistinha da Marvel, de si. Porra, puta, meu, eu cheguei lá tarde, aquele negócio forrado de gente, aqueles moleques, eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Mas assim, eu gosto, entendeu? Só que Você- assim, é muita energia, assim, cara, você fica louco. E eu ficava olhando assim, eu não consigo acompanhar o raciocínio. O mundo virou um TikTok, cara. É difícil acompanhar o TikTok. Você já tentou acompanhar o TikTok? Não, eu não Tenta. consigo. Faz essa Cara, o experiência. Instagram pra mim já é uma. Caramba, mano. É É muito difícil. louco. O que você fazia lá na trama? Divulgação. É? É, sempre divulgação. O que você acha que deu errado na trama? Muito dinheiro gasto, né? É mesmo? Muito dinheiro gasto, é. Gastaram muito dinheiro. Rezaram pra muito santo ruim. Ué. Você sabe disso. Cada lançamento lá parecia que ia lançar o foguete da SpaceX. Podia ser, mano. É verdade, ia lançar um disco de. Pô, não. Às vezes o cara até tem um valor artístico, mas você tem que dar o valor certo pra ele na hora certa, né? É. Assim, primeiro, né? Você não constrói a pirâmide da última pedra, você constrói da base, né? O cara já ia lá fazia a pirâmide do Louvre pro cara. Pô, pera aí, vamos pôr um tijolinho aqui embaixo. E assim, aí não fecha conta nenhuma, né? Assim. Teve um Fala. produto que saiu do selo do Miranda, não sei se foi Piaf, Flu, Cowboys Espirituais, sei lá o que acho que não vendeu 4 cópias, uma coisa assim. Então, entendeu? Mas aí você ia ver o lançamento, a capa era feita pelo Gringo Cardia, a gravação Sim, foi feita pelo Jack Endino lá no Seattle, sabe assim, a masterização foi feita no Abbey Road. Falei, pera aí, pessoal, leva no Mosh mesmo, grava no Mosh. Grava no Bebop ali em Pinheiros, tá bom, né? Você entendeu? Eu acho que foi isso. Não tem outra explicação. Porque tinham produtos bons que até vendiam, mas esse não pagava a conta de todo mundo, né?
A gente estava trocando mensagem, você falou uma coisa interessante também, de como tanto no Encrenca como quem não faz toma, vocês montaram uma equipe que você tem alguém que faça um contraponto ao teu comentário, ou alguém que faça um contraponto ao comentário do Tatola, justamente para dar um certo equilíbrio, né, no programa. Como é que foi isso, assim? Vocês já faziam isso naturalmente antes de levar para o programa? Como é que isso aconteceu? Sim, eu acho que isso é muito da nossa personalidade, assim, sabe? É, não se achar absoluto. Sabe, assim, hoje a gente está tendo vários exemplos reais no mundo de pessoas que estão achando que elas estão acima do bem e do mal, Sim. sabe? Porque ela ganha um certo poder, ela ganha um cargo, ela é eleita para alguma coisa, ou ela ganha muito dinheiro, você entendeu? Sabe assim, eu acho que o último caso ridículo que aconteceu nesses dias aqui, além do Floyd, de um monte de coisa, não estou nem dizendo isso, mas foi aquele cara de Alphaville, ofendendo aquele Sim. policial, que acho que todo mundo viu. Um cara X pode ter o valor dele como ser humano, ou talvez tivesse até então, e aí pega e humilha um cara, achando que ele tá acima de qualquer coisa, porque eu ganho 300 mil reais. Pô, na É, moral, enfia no cu esses 300 mil reais. Porque se ele pegar uma doença que nem um Covid e morrer, não vai servir para nada. não resolveu Você nada, entendeu? E o cara foi lá, o policial foi lá fazer o trabalho dele, porque tinha recebido uma denúncia da mulher dele que era violentada lá, sei lá, sim. qual tipo de violência que a mulher dele Ele sofreu. espancava Enfim, ela, né? Foi abuso é, verbal. se sabe Bom, lá, né? whatever. Mas enfim, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente nunca teve essa soberba como pessoa. Entendeu? O Tatola, eu sou fã do Tatola. Eu ouvi o Tatola, eu já gostava do Tatola quando eu morava em Santo André, lá em Utinga, não sei o quê, papapá. Assim, eu ouvi ele na Brasil 2000 com o Maia, aí depois eu comecei a trabalhar com gravador, eu frequentava a rádio, aí eu comecei a conhecer ele, enfim. Então, o que acontece? Então, eu tenho respeito por ele. E mesmo ele sendo essa pessoa que para mim é uma referência, ele nunca deixou de me respeitar e me ouvir. Então, a partir do momento que a gente se torna referência para outras pessoas, eu não posso chegar e achar que a minha opinião, ou que o que eu acho, ou que é mais importante do que o outro acha. Eu posso ter mais experiência e ouvir a pessoa falar uma besteira, que você ouve o dia inteiro besteira, e falar, amigão, deixa eu te falar um bagulho. Não faz isso não, vai por aqui, que eu sei como é que esse caminho aqui tem o final dele. Vai por aqui. Mas não quer dizer que eu não vá ouvir e não vai quer dizer que ele não possa colocar um contraponto que eu não falo, opa, peraí, esse negócio faz sentido. Até porque a gente não consegue acompanhar a velocidade de tudo. Quando Sim. você tem um monte de gente, cada um traz um pouquinho, você entende melhor e você filtra, né? A grande malandragem é você ter experiência para filtrar tudo que te trazem. Por isso que o contraponto é importante. Sim. Bom, antes de tudo, um abraço pro Herbert Lucas e pro Tatola, que tá assistindo a gente aqui. O Tatola tá aí, é? Eu nem Tá. vi. Ele falou que você não vai chorar. Não vou chorar, não. Tem um monte de gente entrando aqui, aqui tá passando os nomes aqui, o Fal Não, Silva. é difícil. Agora, É. mas voltando, eu acho que o próprio Tatola se reinventou. Porque eu lembro, por exemplo, dele com o Maia, e o Maia tinha aquela coisa mais professoral e o Tatola era mais escrachado e tal. Uhum. E com vocês, eu acho que ele pôde extrapolar um pouco mais essa faceta engraçada dele. É que eu acho que ele se sente mais à vontade com a gente. Com o Maia também. O Maia, tranquilamente, ele poderia participar do Quem Não Faz Toma ou do Sim, Encrenca, você entendeu? Tranquilamente. Porque assim, ele tem a mesma afinidade que nós quatro temos. Só que assim, só que ele tem uma coisa, como diria o Negão, um plus a mais. Que é? O que ele tem é a genialidade de ser um estudioso de música. Ele é um estudioso. Então, assim, e aí o Tatola sabe explorar isso dele, ele sabe explorar a minha lerdice, meus devaneios, sabe sei. explorar a bondade do Negão, a rabugentice do Ricardinho. Cada um tem uma característica que ele sabe cutucar. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe receber de volta o cutuco. Então, assim, quando ele briga com a gente, ou brinca com a gente pá, pá, e ele absorve isso, e a gente é assim, por isso que a gente é amigo. Mas, assim, mas ele tem esse dom de condução das coisas, assim, sabe?
E isso faz uma coisa muito bacana para todo mundo andar na mesma velocidade. Sim. O que eu acho legal, assim, quando eu E comecei a aí ele se escutar solta. Desculpa. Aí ele se quando eu solta. comecei... Hã? Não, e aí ele se solta, como você tinha Ah, perguntado. sim. É. Não, quando eu comecei a escutar Ó, vocês, O Dinho tá assim, aí também, Dinho Diniz. você tinha aquela coisa de falar, putz, grilo, eu quero ouvir música, os caras estão papeando e tal, não sei o quê, mas de repente era tudo tão engraçado, assim, ó, a vibe era tão boa que eu chegava pro cara do Uber, do táxi, falando, não, deixa aí. E no final tava tanto eu quanto o cara do Uber dando risada do que vocês cantam. Não, o que a gente recebe muito lá na rádio um beijo pro Dinho. O Dinho é um cara muito responsável pra gente ter ido pra TV. Tô vendo ele aqui, ó. Legal. Foi o cara que ele e o Barão da Caravela, os dois são da Caravela, foram os caras que levaram a gente pra TV, apresentado pro Marcelo e pro Amilcar. O que a gente ouve muito de relato de pessoas, assim, principalmente de homem, assim, os caras ficam meio putos, assim, porra, eu tô lá, daqui a pouco eu tô conversando com o rádio, eu pareço um louco, vocês me transformam num doido. Eu fico lá no carro, lá, que em São Paulo muita gente anda de carro sozinho, né? É uma Sim, sim. cidade onde as pessoas não dão muita carona, não é uma cultura nossa isso. E o É, cara falou assim, daqui a pouco eu tô rindo sozinho, ou então tô discutindo com o rádio, eu pareço um maluco, que é mais ou menos isso que você falou. Na hora que você percebe, a gente já tá lá, você tá conversando com a gente, você com o cara do Uber, do táxi, falou, pô, tá errado o que eles estão falando. Que se tem uma coisa que a gente faz é falar coisa errada. E não de propósito. Porque a gente às vezes não sabe mesmo. E brasileiro tem essa coisa, não sabe, mas dá palpite, né? Quantos é. técnicos de futebol tem? Quantos especialistas em política, em coronavírus, em cloroquina? Todo mundo é especialista em alguma coisa. Mas é que tá, eu acho que um papo de boteco assim muito bem feito, Uhum. né? E a Porque gente ainda ganha para isso, sabia? não tem insulto assim, né? Não é uma coisa que insulte o espectador, não é uma coisa que Não, insulte não, nem um o pouco. visitador, né? É uma Isso que eu filosofia achei muito nossa bem essa. feito no programa. Assim, eu morro de rir, né? Uhum. Ah, Assim, que bom, cara. né? É bom saber. Eu não gosto muito de saber, particularmente assim, de amigo meu, de conhecido meu que ouve as coisas Sei. que a gente fala, porque eu fico com vergonha, assim, eu falo, porra, eu tô falando um negócio desse, pô, um cara que nem o Sérgio, que tem um conhecimento, eu tô falando uma besteira dessa, eu falo, puta, eu fico com vergonha. Às vezes, assim, eu conheço muita gente de rádio, né, principalmente. E às Aham. vezes eu encontro um cara, ou ele manda uma mensagem, porra, eu tava ouvindo você na rádio. Esses dias mesmo um cara de uma rádio, eu não vou falar que é o cara, porque às vezes pô, o cara pode não gostar, mas porque ele é de outra rádio e tava ouvindo a gente. Aí ele Sim. falou assim, eu tava ouvindo vocês, e na hora que eu vi, ele mora longe, ele falou, eu fui a minha casa inteira ouvindo vocês, e ele falou, rapaz, na hora que eu vi, eu tava discutindo com vocês, não sei o quê. E falou, pô, é bom pra caramba. Eu falei, pô, você tem 27 anos, 28 anos de rádio. Você vai falar pra mim que eu faço um negócio direito? Você tá de brincadeira. Eu falei, não faz isso não, nem me avisa que você tá ouvindo. Quando é que você começou? Como é que você começou? Teve a sensação que começou a virar? Porque demorou um Na... pouco, não? Cara, sabe que até que não? É? O programa da rádio tem 8 anos. Já é um programa já consolidado. 8 anos já é Sim. um número, Antes são dois é. mandatos, né? Sim. 8 anos são dois mandatos. A gente se Duas reelegeu. Copas, né? Vocês Duas começaram Copas. em 2014, não foi? 2002, a rádio 2012. 2012. Na É. rádio 2012, perdão. A TV em 14. Entrei em 14. Assim, Né? o que acontece é o seguinte, a gente começou a entender que o negócio estava andando na hora que começou a gente ser solicitado para coisa, começou comercialmente a coisa andar, porque assim, ninguém chega perto de gente fraca. É uma É, tendência. Você não gosta, o ser humano, normal. nenhum animal, é um instinto de sobrevivência, não gosta de se aproximar de pessoas fracas ou de coisas fracas. Quando a gente percebeu que estava chegando gente, começou a vir o reflexo de audiência no Ibope mesmo, o negócio aumentando, a gente sendo solicitado, começou a vir comercialmente a coisa. Falou, caramba, e isso demorou mais ou menos 1 ano e meio a 2. Em 2 anos de programa, a gente bateu o primeiro lugar em audiência, no horário. O encrenca, não. Putz, direto. Sabe filho? Mãe que tem 2 filhos? Chama um Sei. de outro. Né? É a mesma coisa. Toda hora chama encrenca de quem não faz toma, enfim. O Quem Não Faz Toma, com 2 anos de programa, a gente começou a atingir primeiro lugar na audiência em São Paulo no horário.
Então, assim, é o programa mais ouvido de rádio do Brasil. A gente fala que é da América Latina, porque São Paulo é a maior metrópole e, Sim. consequentemente, não, o volume de audiência que a gente tem, nenhuma rádio nos Estados Unidos tem, porque lá é mais pulverizado, tudo isso assim. A gente é provavelmente a rádio mais ouvida nesse horário na América Latina toda, quem sabe está nos Estados Unidos, enfim. Europa a gente não tem como saber. Mas isso começou a refletir no Ibope. E aí começou a vir patrocínio, vir convite. Tanto é que a TV, com 2 anos de rádio, surgiu a história da TV. Que eu até estava falando que foi através do Dinho e do Barão, que eram amigos do Marcelo, do Amilcar, apresentou eles pra gente, tudo, a gente pra eles, enfim. E a coisa ficou viável, assim. Mas com 1 ano e pouquinho a gente percebeu que o negócio. Eu trabalhava de divulgação, você sabe disso. Eu fui, para quem não está ouvindo aqui não sabe, eu fui muito tempo divulgador de gravadora. E trabalhei com todas as bandas que você possa imaginar. E banda boa, banda ruim, enfim. Eu e o Negão. O Tató trabalhava no hotel. O Ricardinho trabalhava na MTV na época. Hotel, Nós eu conheço o 4, Maltatola como divulgador de. Acho que ele foi da CBS, se eu não me engano. CBS. Ele trabalhou na CBS. Casa do Michael Jackson, ficava em Pinheiros. Era Sim. conhecida a CBS. A antiga Sony, né? Tinha CBS, que sábado, era... Michael, você lembra? Não, eu não conheci lá. Eu só sei as É, histórias da casa do Michael Jackson. Mas não é do meu tempo a casa do Michael Jackson. é. A gente pegou e... O que eu tava falando mesmo, hein? Às vezes eu esqueço, assim, minha cabeça assim. Não, você estava falando do background, diferente de vocês e que Então, acabou. é isso, a gente trabalha. Ô, Fred, meu amigo. Ei, Fred. É, A gente começou a abandonar os trabalhos. O Tatola saiu do Hotel Unique, na época ele era vice-presidente do hotel. O Ricardinho saiu da MTV, nem porque a MTV também tinha acabado, mas ele ainda Aham. trabalhava lá. O Ricardinho saiu de vez da MTV, eu abandonei a divulgação e o Negão também com 1 ano de programa na rádio. Então, assim, Oh, a partir daquele momento eu conseguia me sustentar minha família, sem precisar de um trabalho paralelo. Até porque, outro sinal de que começou a dar certo o negócio, eu não podia mais ir nas rádios, né? uhum. Porque qual é o meu trabalho de divulgação? Você sabe, mas as pessoas às vezes não sabem. É Eu verdade. pegava uma música e levava na rádio para tocar. Fazia isso em TV e rádio. O Ângelo também. O Ângelo fazia em TV. Eu fazia os dois, na época. Só que eu começava a chegar na Mix para falar com o Braga, que eu sei que você fez uma live com ele esses dias Sim. aqui. Porra, aí ele fala, porra, mano. Ô, Denis, pô, Denis, aí, sabe qual é? Tu tá lá com o programa, muito bom, mas, pô, sabe assim, não falava nada, mas ele perguntava como é que tá lá, mas ficava uma coisa, sabe? Aí eu ia na Jovem Pan falar que tu tinha, ou eu ia sei lá, na Metropolitana falar com o Jair, começou a ficar incômodo. Aí eu falei, porra, acho que tá ficando ruim pro meu negócio, pro meu lado. O negócio tá começando a incomodar. E aí a gente abandonou o trabalho, todo mundo, e a gente falou, pô, agora o negócio andou. Tomara que dê certo. Você estava falando que você trabalhou com banda boa, banda ruim. Já teve alguma banda? Se você não quiser falar o nome, não precisa, mas você tem que falar pros caras, ó, baixa a bola aí, que a música não tá. Ninguém tá pedindo a música na rádio, não. Putz, teve. Ó, eu juro que eu falaria, mas eu não. Deixa eu ver se eu lembro. Putz, cara, teve assim. Eu falaria. Um monte. É porque o que mais tem é banda ruim, né? Não, é verdade. A minoria é boa. Porque, assim, ó, você é um cara que era abordado muito por o assessor de imprensa, que não nada mais é que um divulgador de É, mídia impressa. Eu é, fazia divulgação de rádio, trabalhei em um monte de gravador que tinha os assessores de imprensa, tem a Briba, a Ana Paula Schembar, sim, Alexandre Sverts. sim. Sverts que Ah, falava? Acho que ele. Piqui, né, da trama. Então, a Piqui, pô, trabalhei um tempão com a Piqui, enfim. Ela fazia o trabalho que eu fazia, só que com vocês. Sim, Em rádio, a gente é mais assim, pá, jornalista é mais educado, né? Mais um cara é. mais formal. Só que em rádio você chega pro cara e fala assim, não é porque é minha, não. Mas arrepiou. Isso aqui, se tocar, vai virar. A banda é boa pra caramba. Não é porque é minha, não. Não tem esse papo. Não é porque é meu, não. Sim, Mas, ó, arrepia quando toca. Isso, assim. Então, assim, é uma coisa que, porra, a gente chega e fala isso. Só que, na verdade, nem sempre é verdade, né? A gente precisava resolver nosso problema. Mas tinha um monte de banda ruim. Pô, eu queria lembrar uma banda assim que fala, pô, amigão, não tá dando. Eu não vou lembrar agora, de verdade. Juro pra você que se eu lembrasse uma agora, eu falaria.
Às vezes eu lembro, tem um Marcão que trabalha com a Piqui, aí Aham. na época ele sempre O ligava e Marcão. Ele tá trabalhando ainda com imprensa? a Piqui, ele tá na batucada. Ah, é? Comunicação, é. Sim. Mas é o cara que me liga e fala assim, ó, você sabe que eu gosto de heavy metal, eu não gosto dessas Ele é coisas aí. metaleiro, ele é metaleiro. Você sabe que eu não gosto muito desses artistas aí de Pernambuco, então, mas esse disco é bom, tá? Aí você fala, ah, Marcão, vai, cara. Tá, só me entrega o disco, vai. Dá o release e entrega o disco, tá bom. Não precisa falar nada, né? O Marcão, eu gosto muito do Marcão. Ele gostava quando eu trabalhava ele trabalhou na Sun Records, que é Sim, A Fabiola, o Paulo Suzano, pô, adoro eles, assim. Ah, pô, gosto mesmo, adoro o Paulo Suzano e a Fabiola. E aí ele trabalhou na Roadrunner, na época era Roadrunner, depois foi, virou Sun Records. E aí ele gostava, porque lá ele gostava do catálogo. E mesmo é, quando depois ele saiu de lá, ele passava lá de vez em quando para pegar o suplemento. Ou, só uns negócios. Aí saía lá os hate breeds, aí umas tranqueiras lá, e falava, oh, isso aqui é demais, isso aqui. O Marcão, nunca mais vi o Marcão. de vez em quando a gente troca uns e-mails também, mas ele é um cara muito legal, assim. Ele é É. velho de guerra. Qual foi o teu maior feito como divulgador? De você tocar, emplacar um artista que a rádio não queria tocar e você foi lá e. Eu considero, eu tenho um e-mail. Um e-mail. Eu vou contar primeiro um. Meio. O meio primeiro? Você quer meio ou um? É o meio, porque aí um faz um grande É, final. tá bom. Tá bom. Aí então eu vou contar primeiro um. Porque o meio Tá? é mais legal, o meio é mais legal que o um. Você vai gostar mais do meio. O um é o Nickelback. Nickelback? A culpa Nickelback. é tua. Posso falar? Eu juro por Deus, ninguém acredita nisso, só quem é meu amigo mesmo que sabe. Nickelback é uma banda canadense. Chegou aqui, ninguém sabia pica de nada. Eles É, ainda não estavam estourados lá fora, porque eles chegaram com o disco Silver Side Up, que tinha aquela How Remind Me, que é sim. a primeira música deles que estourou. E o que acontece é o seguinte, as pessoas levavam pra rádio, o cara, pô, isso é tipo um Bon Jovi, isso é tipo não sei o quê. Aquele negócio, não é porque é meu não, mas arrepia, não é porque é meu não, mas arrepia. Aí eu cheguei e comecei a trabalhar, e eu lembro assim, o Alexandre Ovoruski, você sabe quem é o Sim. Ovoruski? Ele era diretor artístico do 89 na época, há muito tempo atrás. E eu sei que ele foi o primeiro cara a tocar, mas depois eu enchi muito o saco dele, assim, não é que ele chegou lá, vem cá. É, Pô, Rovoruski, pô. Aí a coisa começou a andar um pouco lá fora, pouquinho. Aí ele acreditou, não tinha essa velocidade nem essa conexão que existe hoje de internet. O máximo que existia era site, não existia sim. rede social. Então ninguém sabia direito. Tá? A pessoa tinha que te contar uma história e você repassar essa história. Aí ele pegou e entrou com a música, o Silver Side Up, lá, o How Remind Me, na 89. E a música rápido começou a ter pedido. Pá, 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 pá. Aí eu consegui colocar na Jovem Pan. E aí na Transamérica. A hora que eu fechei essas três, eu falei, opa, resolvi meu problema. A Mix foi a última rádio a entrar dessas grandes. Depois a Metrô sempre tocou um pouco mais de coisa misturada, entrou por. Eu sei que eu fechei a tampa com as rádios pop. O negócio virou, e na época tinha a MTV. Tinha o disco MTV. E aí o bagulho emplacou na MTV, porque as menininhas gostaram, será porque era aquele feio do Chevy Kruger lá. E aí começou a emplacar. E o How Remind se tornou um sucesso. E aí o Nickelback começou a emplacar. Vendeu pra caramba. Aquele disco pagou muita conta na Sun Records. Ele manteve a Sun Records aberta por muito tempo. Porque a Sun Records tinha uma característica de lançar coisa alternativa, né? Sim. Muita coisa alternativa. E aí o que acontece? E aí foi pra mim, assim, foi meu divisor de águas na minha profissão de divulgador. Porque naquele momento eu chego e todo mundo sabia que queria saber quem era o cara do Nickelback. E aí eu começo a ser conectado e acessado por pessoas vindo rádio do Brasil inteiro pedir suplemento, porque também não tinha música para baixar direito. As outras gravadoras queriam saber quem era que tinha feito o sucesso, porque o mercado é pequeno. Então Sim. a cara do aniversário, quem foi que pôs para tocar aquele Nickelback que é um sucesso? Ah, foi a Sun Records, e quem cuida é o Denis. Eu era sozinho em São Paulo. Então foi meu divisor de água, foi o Nickelback. Aí depois veio um monte de música deles de sucesso. O meio, que é mais legal, eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque daqui a pouco derruba o negócio. É. O meio é mais legal, que é uma banda que chama White Stripes. Você tá brincando? White Stripes. Ninguém conhecia o White Stripes, era uma dupla que ninguém sabia se eles eram namorados, irmãos, o que eles faziam no mundo.
Era uma mina tocando mal bateria e um cara genial na guitarra e cantando, que era o tal do Jack White. E aí o que acontece? Por que eu falo que é meio? Porque quem empurrou metade do caminho do White Stripes foi vocês de imprensa. Eu lembro da Alexandra, na época Alexandra Swartz, trabalhando isso, mandando para todo mundo de imprensa, para você, para todo mundo. E a imprensa foi a primeira coisa que abraçou o White Stripes. Ele veio um dos raros casos, você sabe disso, de produto que vem da imprensa. Porque jornalista não gosta de nada, né? Vocês sabem. Não. Vocês não gostam de porra nenhuma. E quando faz sucesso, aí vocês deixam de gostar. É igual banda punk. Todo mundo conhece agora, não gosto mais. Então, assim, mas é um dos raros... de vaca. Aí vocês querem descobrir outra coisa. E o jornalista, a imprensa, foi que fez metade do caminho do White Stripes. Com esse monte de coisa que vocês começaram a falar bem, me serviu de material para eu levar para a rádio. E, de novo, em 89, entra com o Seven Nation Army, que aí começa a estourar nos Estados Unidos. E aí eles vêm para cá, você vai lembrar disso aí, eles vêm para cá para o Free Jazz Festival. Sim. Eles fazem o Free Jazz Festival que tem aqui no Jockey e lá no Rio de Janeiro, na Marina da Glória, se eu não me engano. E eu acompanhei eles, eu tenho foto com eles. Eu tenho foto com o Jack e com a Meg gravando uma entrevista pro Fantástico. Eles, o Zeca Camargo e um parceiro meu do Rio de Janeiro, que era o Giuseppe, que era o divulgador lá do Rio, no pé do Cristo, assim, no Corcovado ali, pá, gravando uma matéria. Ninguém sabia direito, só que o Seven Nation Army virou um hino. E eles vieram tocar no Free Jazz. Depois eles voltam para gravar o DVD em Manaus. E aí eles já são consagrados. Então, assim, o meio é isso, porque veio da imprensa isso, não foi a rádio. Só que aí a hora que a imprensa, a hora que eu mostrava na Veja, falava, o cara da Veja tá falando que é bom. O cara da Folha tá falando que é bom. E aquele riff de guitarra é um hino, né? Até hoje, né? É impressionante. Eu falo pra caralho. Antes do Instagram cortar a gente, eu queria te agradecer muito pelo papo, assim. Você é um cara espetacular, a gente sempre quando se encontra, é sempre um grande papo. Bom. Eu gosto muito do que você posta nas redes sociais, quando você fala sobre as suas origens, você fala sobre as suas origens humildes, assim, tipo, olha... não é demagogia, não, cara. Eu passei por aqui e eu acho isso muito bacana. Muito obrigado. Essa coisa de você não perder o chão, né, não perder o referencial é muito legal. E é muito uma obrigado. aula para que todo mundo acha que tudo nasce fácil, né? Imagina. Eu falo de mim, né, particularmente. A minha sorte é que eu consegui me dar bem na vida, ser famoso, assim, né? Famoso e conhecido, e ganhar um pouco de dinheiro velho. Senão eu ia ter ficado que nem aqueles pagodeiros. Eu ia comprar eclipse, andar com cordão de ouro, eu ia ter um monte de filho. Eu ia fazer merda pra caramba. Mas como aconteceu isso velho, então eu falo, não, peraí, vamos ficar calmo, né? Bom, Denis, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, tá? Eu quero ir no seu programa depois. Falou.